Olá, amigos! Estamos em mais um Patrulha Cast, esse quadro do Itatiaia Patrulha aos sábados e também do canal do YouTube do Itatiaia Patrulha, onde a gente pega um ou dois casos aí da semana, dependendo aí da semana, para destrinchar, falar um pouquinho aí sobre os bastidores da notícia e tudo mais. E essa semana aqui com o sagaz repórter Fala, Felipe Renato. Quintela. Tamo junto, né, Quintela? Tamo aí. Gente, essa semana tivemos um caso muito emblemático, que foi a prisão do Ronaldo Nobre dos Santos, vulgo Coxinha, também aí o maníaco da Zona Oeste, um camarada de extrema periculosidade, estava foragido da justiça, suspeito aí de vários estupros, alguns até seguido de morte, estuprou, depois matou as vítimas, e também estupros seguidos de assalto, enfim, um camarada periculoso, que saiu uma saidinha, depois foi preso com o nome falso, saiu de saidinha com o nome falso, que na verdade era o nome do primo, enfim, o Ministério Público divulgou o cartaz dele no programa MPMG Busca, que é tipo Procura-se, e nós fomos acionados, o doutor Marcos Miranda me chamou na noitinha de segunda, bem assim depois que acabou Itatiaia Patrulha. Renatão, ajuda a gente a divulgar aqui. Fizemos um post, foram mais de 20 mil compartilhamentos, quase 800 mil views, porque todo mundo ficou indignado. E aí, rapidamente, a casa caiu, ele foi preso no Hospital João 23, já estava internado lá, e o Quintela acompanhou a coletiva também, então é um caso que nós dois trabalhamos aí. E Quintela, chama atenção várias coisas nesse caso, Primeiro, como é fácil você dar o nome de alguém, cara? Driblar a lei, assim, dar um nome falso e também sair pela porta da frente praticamente, Renato? Saiu duas vezes, Duas vezes, um com o nome, o outro com o nome do primo, mas a gente, nesse caso, a gente recebeu informação que ele foi preso, no João 23, estava internado lá desde quarta-feira, esse caso foi uma semana depois, então ficou uma semana lá internado e todo estrupiado, Renato? Bastante machucado, tava com dificuldade de falar, segundo a polícia. Caiu da árvore, O pessoal não acredita muito, não. Os policiais militares do choque, foram acionados para ir lá. Tentaram conversar com ele, disse que foi muito difícil falar com ele, mas mesmo assim, ele tentou dar um nome falso, falou que não era ele e tudo mais, mas a denúncia, que veio lá de funcionários do João 23, é porque eles viram, a divulgação da foto e do nome dele e também a questão da tatuagem de tridente, Renato? É verdade. É um tridente meio tosco, mas dá pra ver, claramente que é a tatuagem. Os funcionários que fizeram essa identificação, eles viram a postagem do Itatiaia Patrulha Oficial, junto com o meu Insta lá, e então assim, pelo que eu soube aí dos bastidores, eles já viram a postagem, já desconfiaram, aí era a virada dele lá na maca, viram a tatu, acionaram a polícia, e agora tá esse dilema, se é um dilema menor, se ele apanhou, se tomou um couro ou se caiu da árvore, certo? É que ele tá todo estrupiado. A polícia falou pra gente na coletiva que acha muito difícil, isso ter acontecido, até porque a gente sabe, assim, envolvido em estupro, a gente sabe que esse tipo de caso, suspeito desse caso, corre esse risco, Muito fácil disso acontecer. Mas foi uma semana antes, da divulgação. E as autoridades não sabiam onde é que ele estava, na verdade, Exatamente, porque ele estava como morador de situação de rua, Ele é morador. Ele é morador de situação de rua. E aí, engraçado que no dia que a gente divulgou o cartaz, eu fui fazer uma matéria, eu vi a polícia abordando vários moradores de situação de rua aqui na Barão de Melo, certamente buscando ele, É a zona dele mesmo. Tem hora que o morador de situação de rua é difícil, porque são muitos e vai mudando, Eles vão ali, hoje o cara tá na Barão de Melo, amanhã tá na Amazonas, enfim, não é tão simples assim prender como parece, E sem um nome, E essa história do nome que foi difícil para a Polícia Civil, para o Ministério Público, para a Polícia Militar, todo mundo encontrar o Coxinha, porque ele é morador de rua, cometia esses estupros e seguidos de homicídio, às vezes. E com muita violência, sempre usando faca. Ameaçava as vítimas com faca, se elas resistissem ali de uma forma mais intensa, ele matava usando essa faca, então procurado por vários estupros, vários homicídios também, e roubo, Renato? Ele também estava envolvido em roubo.
Exatamente, é o pacote completo do crime. E agora chama atenção, Quintela, se por um lado a lei foi muito falha, e foi, né, gente? É um absurdo o cara tá preso com outro nome e ficar por isso mesmo, né? É surreal. Não ter ali um exame de digital, né? Datiloscopia, enfim. É simplesmente surreal o cara usar o nome do primo e ficar por isso mesmo. Mas, inclusive, o primo, né? O Oswaldo entrevistou o primo. Exatamente. E o primo falou, achou esse primo. O primo dele, bem humilde, trabalhador, ficou 3 dias preso porque ele foi tirar um documento na polícia. O pessoal, você tá foragido. Mas os próprios policiais, de acordo com ele, viram que era sacanagem. Mas, assim, a polícia, como tinha um mandato de prisão no nome deles, tinham que cumprir, né? Eles não podem deixar o cara sair fora, né? Mesmo estando errado. Então, prenderam ele, mas assim, com todo respeito, não foi esculachado. Mas é uma situação terrível, né? Ele ficou 3 dias na cadeia. A gente pensa, pro bandido não é nada, mas para um cidadão de bem, você ficar 3 dias preso parece uma eternidade, né? E outra coisa, se falhou por esse lado, né? Teve uma coisa muito sensacional que foi o trabalho da polícia científica, né? Do IML, Sim, o Instituto de Criminalística. Eu tô aqui, ó. O DNA dele, Quintela, foi reconhecido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pelo menos 8 estupros já. Isso é loucura. Só com o DNA, né, que foi coletado em 2019, quando ele estava com o nome verdadeiro, né? A Polícia Civil foi lá, fez essa coleta e com o banco de dados, né, das vítimas, conseguiu identificar o DNA dele em pelo menos já 8 estupros entre 2006 e 2022. E agora em 2024 já teve outros casos, né? Então é um trabalho que está em andamento, né? Só para relembrar, né, Renata, assim, a trajetória dele no sistema prisional, ele tinha uma condenação de 22 anos, 6 meses para cumprir, né? Tava cumprindo num presídio lá em Neves. E aí por estupro e homicídio. Por estupro, homicídio, roubo, furto e ameaça. Nossa. Tudo isso era essa condenação aí. Então ele estava cumprindo, foi lá que eles escolheram, né, esse material dele, ficou lá guardado. E aí o Coxinha recebeu uma saída temporária. E aí nessa saída temporária ele cometeu mais vários estupros, né? Exatamente. Segundo a investigação, o Ministério Público e tudo mais. E foi ser preso novamente só em 23 por um roubo lá no bairro Floresta. E aí, na hora de ser preso, ele estava sem documento, né? Morador de rua, aquela história toda, deu o nome do primo. E o primo é um cara trabalhador. O Oswaldo trouxe ele aqui falando, uma outra parente dele também. É uma tia. Porque inclusive, ele estuprou uma tia, né? A família dele é toda brigada com ele, obviamente, por tudo que ele fez, porque diz que até, né, o Oswaldo entrevistou o primo e uma parente, falando que até os 16, 17 anos ele era um cara normal. Mas aí começou a andar com umas companhias erradas, né? E chegou a estuprar a própria tia, pulou o muro lá e fez isso, e aí a família nunca mais soube dele. Agora, por tudo que a gente sabe até o momento, né, Quintela, ele é um clássico serial, não sei se é um serial killer, mas é um psicopata, né, um serial raper, né, vamos dizer assim, um estuprador em série, que se for o caso mata também, porque já matou, no mínimo, 2 pessoas aqui, no mínimo, né, que a gente tem conhecimento aí. Então, é um camarada que não tem a menor condição de conviver em sociedade. Ganhou uma saidinha, cara. 2, né? Se você parar pra pensar. Usando um nome falso, mas ganhou. Mas com o nome verdadeiro, que ele tinha condenação por homicídio e por estupro. É absurdo um cara desse ganhar um benefício desse. Um cara que é estuprador. Enfim, né? São as coisas que a gente não consegue explicar pro ouvinte. E isso é uma discussão, né, Renato, que o país está fazendo, né? Dessa lei da saidinha, e a gente, os policiais mesmo, o pessoal do Ministério Público que investigou esse caso, mostra a revolta deles assim com a lei, a insatisfação com a lei. Você falou que tinha um representante do TJ que estava louco. Ele fez questão de usar o espaço que ele teve lá para falar que a maior parte desses crimes aconteceu por causa desse benefício que a lei dá. E às vezes não é nem o juiz que dá, né? Ele tem que obedecer à lei, né? Exatamente. A lei tá falando. Ele é obrigado. Se tá lá que o cara tem direito, ele infelizmente tem que dar, né? Agora, vamos ver se dessa vez agora ele fica agarrado, né, atrás das grades, e provavelmente, né, que a gente vai acompanhar, muitos casos serão solucionados. Aí, e ele tem essa única condenação que é gigantesca, né?
mas tem outros processos no nome dele, né? Tem um monte. De crimes que aconteceram aqui, né? Perto da rádio, na região oeste, mas também parece Céu Azul. Então ele rodou bastante Belo Horizonte, mas a maior parte aconteceu aqui perto, porque inclusive é onde a família dele mora, né? Ali no Morro das Pedras. Então é de se pensar, né, Renato? Como é que a família, o primo, por exemplo, trabalhador, cria o cara tudo certinho e ele vai por um lado completamente do mal, né? Eu acredito ser um caso de psicopatia mesmo, né? E aí, como morador de rua, né? Assim, você vê como é importante também o controle, né? Checar a situação, que muitas vezes o cara tá ali, a pessoa pensa, poxa, é condição financeira e tal, e de repente é um criminoso foragido perigoso, né, cara? Acontece. Enfim, né, Quintela? Foi uma ocorrência diferenciada que não é que a gente não vê todo dia, né? Não, eu nunca vi um cara desse não, Renato. Pelo menos nesse tempo aí cobrindo polícia, porque envolvido em várias situações diferentes. E tem a questão do roubo ainda, né? Que a gente não sabe os detalhes, eu pelo menos não apurei. Não sabe se é uma coisa ali de morador de rua mesmo, né? De subsistência, o que é, mas pode ser uma criminalidade pesada, né? Assim. Pode ser, enfim, tem aquela situação, o serial killer costuma levar algo da vítima, né? Pode ser também. E tem isso também, a promotora falou pra gente que ele levava as bolsas tá vendo? Das mulheres e tal, e a identificação dele foi possível por causa, isso é importante falar, né? Que foi por causa do relato das vítimas vivas, né? Elas denunciaram, né? Tomaram a coragem, né, de denunciar, porque a gente imagina só, né, o pânico e o trauma, né, que é para uma mulher passar por isso. E elas entenderam a importância de passar para a polícia e passaram para a polícia a questão do tridente, que foi fundamental para achar ele lá todo estrupiado na cama do João 23. É isso, que ele fique atrás das grades, né? E vamos para mais uma semana aí, né, Quintela? É isso, Renato, pau tá quebrando. Pau tá quebrando, gente. Tá demais a violência. É isso, meus amigos. Espero que tenham gostado. Mais um Patrulha Cast. Se você estiver ouvindo no radinho, fique com a gente. Se estiver no YouTube, dê aquele like. Tamo junto, Forte 73.